Direto ao assunto. Um oferecimento. Arquiteus. Soluções inteligentes em arquitetura e em design de interiores. Olá! Palavras como meio ambiente, sustentabilidade, ecologia e qualidade de vida estão na moda. Nós vamos direto ao assunto com o Dr. Rubens Teixeira. Olá, Rubens. Olá, Eliana. Olá, telespectadores. Rubens, qual a relação entre desenvolvimento econômico e a destruição do meio ambiente? Eliana, o ser humano, quando ele vai criar estruturas para construir fábricas, para construir suas empresas, construir residências, enfim, a evolução do desenvolvimento econômico, ela demanda energia e até degradação do meio ambiente de alguma maneira. Então, não só no aspecto de você gerar gases que contaminam o meio ambiente, digamos assim, que não só no aspecto de você gerar gases que poluem o meio ambiente, mas também de você alterar os ecossistemas ou de você alterar a natureza de um modo geral e com isso causar desequilíbrio, não só na flora, na fauna e até no regime de chuvas, geológicos, enfim, o impacto é muito grande e o que deve se buscar é que o desenvolvimento econômico ele aconteça, porque também não há como se furtar disso, mas que ocorra com algum controle, vamos dizer assim, que é o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, que ocorra o desenvolvimento, mas haja a preservação das condições ambientais para que o mundo permaneça habitável para as próximas gerações. Quais são os efeitos da destruição sobre o meio ambiente? Podem ocorrer efeitos no clima, efeitos na geologia, no regime de chuvas de um modo geral, enfim, no aumento da temperatura. Os efeitos são os mais diversos e são efeitos que não são benéficos e estão tornando a condição de habitabilidade do planeta Terra numa circunstância pior. Ou seja, nós estamos gerando para as próximas gerações um planeta menos confortável. Rubens, você pensa que são importantes os estudos de impacto ambiental? Eles são fundamentais, porque os estudos de impacto ambiental e os relatórios de impacto do meio ambiente são estudos desenvolvidos para que se analise quais são os impactos que uma determinada obra vai gerar no meio ambiente e quais são as compensações que podem ser feitas e analisar se são viáveis esses impactos versus as compensações. Ou seja, é um documento público que a sociedade participa e com isso, com uma quantidade maior de opiniões e com uma dificuldade maior de se construir obras que gerem grande impacto para o meio ambiente, as empresas, de um modo geral, nas últimas décadas, têm se disciplinado no sentido de minorar os impactos que as suas construções possam gerar no meio ambiente de um modo geral. Quais os impactos dos efeitos ambientais, Rubens, na economia e na vida do planeta? Impactos sérios ao meio ambiente podem trazer diversos problemas para a sociedade de modo geral, inclusive afetando a economia. Quando nós temos, por exemplo, uma alteração do regime climático que possa gerar chuvas e tempestades, enfim, que destruam uma cidade e que gerem mortes e que destrua-se as construções também, nós observamos que aí há um impacto não só na economia, mas também a perdas humanas. Então, o desequilíbrio ecológico, ele é algo que deve ser combatido com esforço muito grande. A sociedade deve ter a consciência de preservação do meio ambiente, porque os impactos, eles são até imensuráveis em algumas situações, dada a gravidade dos efeitos que pode se causar, e em especial efeitos futuros com o aquecimento do planeta, em uma situação que pode provocar
descongelamento de geleiras, aumento do nível dos mares, enfim, esse desequilíbrio que vai causar transtornos e não se sabe exatamente a dimensão do efeito negativo que isso pode acontecer. Agora, você falou em preservação. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter para essa preservação do meio ambiente? Bem, hoje em dia existem muitas propagandas, existem muitos trabalhos no sentido de ensinar a população a não tomar determinadas ações que gerem impacto ao meio ambiente. Por exemplo, uma delas é evitar o uso de sacolas plásticas, economizar o uso de energia, né? A pessoa que usa deliberadamente o carro, por exemplo, podendo andar a pé ou andar de bicicleta, isso em si já é uma indisciplina, porque quando nós andamos de carro, há a queima de combustível que gera gases que propiciam o efeito estufa. O que pode ser feito também são pesquisas no sentido de se encontrarem mecanismos alternativos para que a sociedade possa usufruir do desenvolvimento, mas tendo um impacto na geração de gases poluentes ou de uso de materiais que não sejam facilmente dissolvidos pelo meio ambiente em quantidade menor, ou que se possa encontrar uma alternativa de controle desse espraiamento, desse aumento, vamos dizer assim, de materiais poluentes. Nós sabemos dos efeitos nocivos dos sacos plásticos, dos chicletes em relação aos animais, em relação à natureza. E recentemente passou uma entrevista sobre a qualidade dos sacos plásticos biodegradáveis, mostrando que os nacionais são qualidade zero, quase zero. Rubens, por que então esse movimento de extinguir saco plástico, porque também não extingue o saco plástico do feijão, do arroz, etc.? Exatamente, a garrafa PET e outros mais. Na verdade, todo material plástico, ele tem uma dificuldade de degradação no meio ambiente maior, ou seja, é mais difícil a natureza degradá-lo. Então, acontece que por conta de hábitos e por conta de custos, os supermercados, as indústrias, de um modo geral, acabam se utilizando desse material. Mas é lógico que deve-se desenvolver mecanismos, pesquisas ou buscar alternativas para que nós encontremos uma maneira de poluirmos menos o meio ambiente, os mares, os rios, enfim, porque se nós não fizermos isso, fatalmente nós vamos pagar por isso e as próximas gerações também. Então é uma questão de consciência, esforço, investimento em tecnologia e melhoria das condições de sobrevivência nossa, evitando o uso desse tipo de material. Muito obrigada, Rubens. Vamos às considerações finais. Bem, então é importante que nós tenhamos essa consciência da preservação do meio ambiente. A natureza, ela está aí. Deus a criou e deixou para nós administrarmos. Se nós a utilizarmos de uma maneira ruim, pouco cuidadosa, ou não cuidarmos da casa que nós vivemos, nós poderemos destruí-la e a responsabilidade será nossa. Essa consciência de preservação do meio ambiente, ela é importante porque não só ela nos afetará enquanto estivermos aqui, mas também gerará impactos sobre as gerações futuras. Então é importante que, como nós chegamos e encontramos quando nascemos um mundo, um planeta, vamos dizer assim, adequado para morarmos, nós devemos pensar que as pessoas que virão depois de nós também têm esse direito. Então não vamos destruir o meio ambiente, sermos disciplinados e buscarmos fazer tudo o que pudermos para evitarmos a destruição e a inviabilização da vida no planeta Terra. Muito obrigada, Rubens. Muito obrigado. Bom, nós voltamos na semana que vem. Se você quiser assistir a esse programa e a outro, diretamente no canal do YouTube, RT, Direto ao Assunto. Deus te abençoe. Direto ao Assunto, um oferecimento Arquiteus,
Soluções inteligentes em arquitetura e em design de interiores.